Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Boa Ok. tarde. Vocês viram que eu coloquei lá no Moodle a lista de problemas desse capítulo 10, né? Tá lá. Eu acho que eu vou... Talvez a gente termine esse capítulo já na aula de hoje. E aí, assim, dentro do nosso cronograma era esse o plano, né? Nós ainda temos uma aula de terça-feira que vem reservada para esse capítulo. Pode ser uma revisão, ou pode ser a gente terminar ele. Bom, eu vou deixar para passar o terceiro problema prova, né, para vocês na terça-feira, então. Né? Eu acho que dessa vez vai voltar a ser sorteio, como foi da primeira, ok? A gente dá um tempo razoável para fazer. Ou talvez tire do sorteio, tire alguns daqueles problemas lá, que são mais matemática, né? Mas ok, vamos lá então. Matéria da aula de hoje, vamos compartilhar a tela aqui, voltar no mesmo esquema lá que a gente estava fazendo, né? Então, hoje, a gente começou os potenciais de Lennard-Wishart, né? Na aula passada, são os potenciais para uma partícula, os potenciais eletromagnéticos, né? V e A, para uma partícula pontual que está em movimento, com velocidade e aceleração. Mas antes, eu não vou voltar atrás, né? Eu acho legal fazer uma revisão do que a gente estava vendo, né? A gente se situar de novo no problema e gravar as coisas importantes, sem se preocupar com os detalhes das contas, né? Então, o que a gente fez aí nessas aulas anteriores foi voltar ao problema original, né? Ou seja, eu tenho uma distribuição de cargas e correntes, agora com um caso mais geral. Se tem uma distribuição de cargas e correntes, então vou colocar minha origem no sistema de coordenadas, um ponto qualquer aqui. Então tem um vetor aqui que eu chamo de R', que vai mapear a posição dessa distribuição de cargas e correntes. Então, aqui, nessa posição, marcada por R', eu tenho um elementozinho de volume, de tal linha. Não? Quando eu integrar sobre de tal linha, né, eu estou varrendo essa distribuição de cargas e correntes. A novidade, em relação ao que a gente já fez algumas vezes antes, é que essa distribuição de carga agora, que é um ρ de R', ele é também função do tempo. Distribuição de cargas pode mudar no tempo. Isso aqui tem uma distribuição de correntes também, um J, né? Então, na posição R', mas ela muda com o tempo t. E o nosso problema é achar qual que é o campo elétrico, qual que é o campo magnético numa posição qualquer do espaço. Vou colocar essa posição aqui, R. Não? O que eu quero fazer, esse é o ponto R, esse ponto aqui. E o que a gente quer é achar campo elétrico na posição R, no instante tempo t, né? E também o campo magnético. Por que a gente quer isso? Porque sabendo o campo elétrico, o campo magnético nesse ponto aqui, em qualquer instante de tempo, eu sei calcular a força eletromagnética sobre uma partícula de carga Q nesse ponto. Isso eu sei sobre a força sobre uma partícula qualquer. Eu posso usar o princípio de superposição e calcular a força sobre uma distribuição de cargas e correntes nessa posição R. Né? Mas eu preciso dos valores do campo elétrico e do campo magnético em qualquer ponto do espaço. O que a gente fez foi, assim, para achar E e B, né, o melhor é a gente usar os potenciais eletromagnéticos A e V. Né? V e A. A gente verificou que a gente podia usar esses potenciais. Desde que eu escrevo agora, o meu campo elétrico agora vai ser escrito como menos o gradiente do potencial V, menos, que é a novidade, apareceu um termo aqui, que é a derivada do
potencial vetor A em relação ao tempo. O campo magnético continua sendo dado pelo rotacional de A, né? Pelo potencial rotacional do potencial vetor A. A gente, então, pegou essas expressões para o campo elétrico e para o campo magnético em termos dos potenciais, né? Primeiro a gente mostrou que a gente podia escrever campo elétrico e campo magnético dessa forma, né? Depois pegamos essas expressões para o campo elétrico e campo magnético em termos dos potenciais e levamos nas equações de Maxwell. Levando esses termos nas equações de Maxwell, a gente encontra equações para V e para A. Né? Mas antes da gente ver que equações são essas, né, você tem que lembrar que a gente tem uma liberdade para escolher A e V. São o que a gente chama de transformações de calibre, embora na prática a gente fala, transformações talvez não seja o melhor nome para isso, né? A gente não faz uma transformação, a gente não tem um certo potencial A, um potencial V, aí a gente muda para outro. A gente escolhe o potencial A e V que tem as propriedades que interessam para a gente. A razão que a gente pode fazer isso é porque, ok, o que é uma transformação de calibre? Eu posso somar no meu potencial A o gradiente de qualquer função, né? Lambda aqui é uma função qualquer, né? E se, ao mesmo tempo, eu subtraio do potencial V a derivada dessa mesma função lambda no tempo, né? Esses novos potenciais aqui, o A mais delta lambda, V menos delta lambda, eles me dão os mesmos campos elétricos, mesmos campos E e B, que eu obtenho a partir do potencial V e do A. Mesmos campos E e B dados por A e V. Ok? Então, a gente tem essa liberdade de escolher um A conveniente, um V conveniente. Tem infinitas, né? Essa função lambda pode ser qualquer função, tem infinitos valores possíveis. O argumento é que A e V não tem realidade física, né? O que tem realidade física é o campo elétrico e o campo magnético. Então, se eu mudo A, mudo V, continuo com o mesmo campo elétrico e campo magnético, tanto faz para mim qual que é o A, qual que é o V que eu estou usando, desde que o resultado físico, real, campo elétrico, campo magnético, sejam os mesmos. Então, cada escolha, que é o que a gente chama de um calibre, né, tem dois calibres convenientes. Um é o calibre mais usados, né? É o calibre de Coulomb, que vou só mencionar de novo, mas a gente não vai chegar a usar ele, embora ele seja muito usado. O calibre de Coulomb consiste em escolher um potencial vetor tal que o divergente dele seja zero. Não? E o outro calibre, que é o que a gente vai usar aqui no restante do curso, porque ele é bom para esses problemas em que eu tenho partículas carregadas com velocidade, com aceleração, problemas que eu tenho radiação, né? Esse calibre bom é o calibre de Lorentz. O calibre de Lorentz consiste em escolher A e V de tal forma que o divergente de A seja igual a menos μ0 ε0, não? Derivada do potencial V no tempo. Não? Se os meus potenciais têm essas propriedades, então, escolhido o calibre de Lorentz, vamos marcar ele aqui, é ele que a gente vai usar agora, as equações para o potencial, as equações de Maxwell em termos de potencial, né? As equações que eu obtenho quando eu vou lá nas equações de Maxwell e substituo o campo elétrico e o campo magnético por essas expressões em termos de V e de A, no calibre de Lorentz, elas ficam uma forma bem mais simples. Vou escrever na forma sintética, né? Esse operador matemático aqui é o D'Alembertiano, já vou lembrar o que ele significa, né? O D'Alembertiano de V é igual a menos 1 sobre ε0 vezes a densidade de carga ρ.
E o mesmo operador D'Alembertiano do potencial A, potencial vetor A, é menos μ0 vezes a densidade de corrente J. Tá? Eu fico com essas duas equações, na verdade não são duas, né? São 4 equações, porque a segunda aqui, a equação para o A, é uma equação para cada componente do vetor A. Então, eu tenho 4 equações aqui ao todo. O D'Alembertiano, né, lembrando o que é o D'Alembertiano. O D'Alembertiano você pode pensar nele como sendo uma extensão do Laplaciano. Ele é o Laplaciano, não? Derivadas segundas em relação à posição, menos μ0 ε0, derivada segunda em relação ao tempo. É um operador útil, principalmente no contexto de radiação, principalmente no contexto de teoria da relatividade. Então, olha só, a vantagem do calibre de Lorentz fica aqui aparente imediatamente. Eu não vou reescrever de novo as equações gerais potenciais, não, mas se vocês reverem elas lá, vocês vão ver que são equações que misturam V com A. Eu não tenho uma equação só para V e uma equação só para A, que é exatamente o que eu obtenho aqui no calibre de Lorentz. Eu desacoplo as equações de V e para A. A primeira equação que eu escrevi aqui, né, o D'Alembertiano de V, é menos uma constante vezes a fonte de campo elétrico. Uma das fontes de campo eletromagnético, que é ρ, né? A outra equação, as outras 3 equações, envolvem só o vetor A, né? E me dão um vetor A em termos da fonte de campo eletromagnético, densidade de corrente. Né? Então, do lado de cá, são equações tão formalmente similares. Se eu souber como resolver uma, eu sei resolver as outras 3. Todas elas são D'Alembertiano de uma função é igual a uma constante vezes uma outra função. Tá? Então, se você tiver uma técnica matemática para resolver uma, você resolve todas. Legal. Então, essa é a vantagem do calibre de Lorentz. Nós vamos trabalhar o tempo todo, assim, acho que até o resto do curso, no calibre de Lorentz. O que a gente tem que fazer agora é achar soluções para essas equações. A gente achou uma solução, a gente achou soluções num chute, né, num chute físico, mas é possível mostrar que elas são soluções reais. Nós achamos as seguintes funções V e A, né, um potencial V no instante de tempo R, na posição R no instante de tempo T, tá, que é a solução daquela equação lá para o D'Alembertiano de V é menos ρ sobre ε0, é uma função que é 1 sobre 4π ε0, a integral, né, de ρ, fonte lá do campo elétrico, na posição R', no instante de tempo TR, né? Isso aqui integrado em d tal linha, estou integrando sobre a distribuição de cargas, né? E eu tenho que dividir pelo R aqui. Quem que é esse TR? Esse TR é um tempo, a gente chama de tempo retardado, né? É o tempo T, né? Onde eu estou calculando o potencial V, menos R, que é a distância do ponto em que eu quero o potencial, né? Até o ponto da distribuição de carga que eu estou olhando aqui nessa equação, o ponto R', né? Esse R aqui, R menos R', dividido por C. É um tempo anterior. R, eu vou definir aqui. Esse R é, lembrando de tudo de novo, é o módulo do vetor R, esse R diferente daquele outro R, que é, então, R menos R'. R' me dá a posição do ponto lá na distribuição de cargas que eu estou olhando, né, que eu estou olhando esse integrando, e R é a posição onde eu quero o potencial V, né, onde eu estou calculando o potencial V. Então, esse tempo retardado, né, ele está levando em conta o fato de que, se a distribuição de carga muda no tempo, a informação de que ela mudou
leva um certo tempo para chegar até no ponto R, nesse ponto R onde eu estou calculando o potencial. Como essa informação viaja com a velocidade da luz, a velocidade c, né? E a distância até o ponto do elemento de carga que está mudando, até o ponto em que eu estou calculando o potencial, é esse R diferente aqui, né? Então, o potencial no instante tempo t é determinado por como estava a distribuição de carga num instante de tempo atrasado, TR. A gente chegou nessa expressão aqui com esse argumento físico, né? Esse argumento de que a informação leva um tempo para se propagar no espaço. Isso não é prova de que isso é solução. Mas aí a gente usa a maneira pé de boi de mostrar que isso aqui é a solução dessa equação diferencial aqui, né? A maneira que eu chamo de pé de boi é chute uma solução, leve na equação, leva aquela função v nessa equação aqui e verifica se você tem uma igualdade mesmo, se tem uma solução. Isso é possível de fazer, dá um certo trabalho, né? Não vou fazer, não fiz, continuo não fazendo, mas tem os passos lá no livro, uma parte é parte de um problema, se eu me lembro bem. Né? Mas ok, é aquele tipo de coisa que vocês devem fazer pelo menos uma vez, né? Nem que seja para treinar a matemática ou para acreditar que é isso mesmo. Usando o mesmo argumento físico, eu posso achar uma solução da equação para A, das equações para A, né? Partindo da cara da solução para o caso estático, caso em que a distribuição de corrente não muda no tempo, e uso para calcular o A no tempo t, a posição da distribuição, a configuração de correntes que eu tinha no instante atrasado, o J de R' TR. Não, TR é aquele mesmo tempo retardado ali. Tem que dividir isso pela distância até o ponto lá, né? Integrar sobre a distribuição de carga toda. Né? Então, essas aqui são realmente soluções, é só levar elas lá naquelas equações como o da Lambertiano, elas são soluções para aquelas equações. Não significa que nossa vida está muito fácil, não. Né? Essas integrais aqui são extremamente difíceis de fazer, porque esse tempo retardado, esse tempo TR, ele depende da posição dentro da distribuição de cargas correntes, ele depende do R, esse R diferente aqui, né? Então, em cada ponto o integrando está mudando e o tempo está mudando aqui. Então, não é uma coisa simples, não. Mas, em princípio, a gente tem aí as soluções, né, para as nossas equações de eletrodinâmica agora, né, em termos dos potenciais. Uma vez de postos potenciais, tranquilo, entre aspas também, né, porque sempre envolve muita conta, mas é tranquilo achar os campos elétrico-magnéticos, basta derivar, mas aí é mais fácil. Tem uma curiosidade aqui que eu esqueci de falar com vocês, chamar a atenção na aula passada, mas é uma coisa interessante. Se eu usar aqui, em vez do tempo retardado, o tempo TA, essas mesmas expressões, só que em vez de usar um tempo retardado, eu usar o tempo avançado, ou seja, um tempo TA, que é igual ao tempo t mais R sobre C. Ou seja, eu vou substituir TR nessas soluções para V e para A por TA, pelo tempo, não o tempo lá atrás, um tempo lá na frente. Com esse tempo TA, essas expressões que estão aqui são também soluções das equações para V e A. Eu tenho duas soluções. A razão que isso acontece, né? Porque você vê que aquelas equações elas só dependem do t ao quadrado. Né? Então, no fundo, é essa a razão que dá o mesmo... que também são soluções. Você somar R sobre C ou você subtrair R mais C.
Mas isso é uma coisa estranha, né? Assim, isso você está falando, então, olhando do ponto de vista físico, a solução é uma solução matemática, né? Assim, matemática fala, olha, você tem essas duas soluções aí, tá bom? Suas equações têm duas soluções possíveis. Mas aí você olha do ponto de vista físico que cada uma significa, né? Com tempo retardado, é uma coisa que faz sentido. Os potenciais, neste instante de tempo agora, o tempo atual, são determinados por como era a configuração de cargas e correntes num tempo lá atrás, né? E a razão para isso é porque a informação que a distribuição de carga está mudando leva um certo tempo para chegar até esse ponto aqui onde eu estou. Com o tempo avançado, TA, o que eu estou dizendo, do ponto de vista físico, é que o potencial V e o potencial A, nesse instante de tempo aqui, eles são determinados por como será a configuração de cargas e correntes no futuro, né? O futuro está determinando o tempo presente, o que não faz sentido, né? Isso desafia o chamado princípio da causalidade, né? Causa e efeito. Assim, o efeito não pode vir antes da causa. Então, a gente descarta essas soluções com tempo avançado com esse argumento, né? de que elas não fazem sentido físico. Muito bem, então, agora eu quero achar E e V, né? Então, para encontrar, uma vez que eu tenho expressões para os potenciais, tudo que eu tenho que fazer é derivar, né, essas expressões, né, para achar o E menos gradiente de V menos dA dt. Por isso que a gente decora as expressões, a gente escreve ela 1 milhão de vezes. E o B, que é o rotacional de A. É tudo derivada. Derivada, em princípio, é só um trabalho braçal. Bom, então, com isso aí, a gente acha, quando a gente deriva, o que também não é nada trivial, vou copiar e colar. Vou copiar e colar as expressões aqui, porque essas eu não quero escrever, não, são muito grandes. Esta aqui é para ser. Quando eu derivo, eu acho o campo elétrico, é dado por essa expressão aqui, depende de uma integral, né? E o campo magnético, essa expressão aqui, Ctrl V. Eu não sei se vocês veem os negritos aqui direitinho, né? O que está em negrito é vetor, né? Assim, se eu for colocar setinha em todo mundo aqui, vai dar um pouco de trabalho, né? Se não estiver dando para ver, vocês me falam, né? É vetor, R' é vetor, R é vetor, R', J que é um vetor, esse aqui é o J ponto. J ponto, vetor J ponto, é a derivada de J, do vetor J, no tempo. A notação usual, J ponto. E tem um outro ponto aqui, que é o ρ ponto, né, que aparece na expressão do campo elétrico ali, né? Ρ ponto é, por definição, a taxa de variação da distribuição de carga no tempo. Tá? Essas aqui são as equações de Jeffimenko, né? Que é o nome do russo que primeiro derivou elas. Como eu mencionei, é surpreendente que é relativamente recente, né? 1966 que isso aí foi feito, apesar das expressões potenciais serem conhecidas, sei lá, desde o princípio do século XX, né? 1900 e pouquinho. Isso aí levou uns 60 anos ou mais para alguém se dar o trabalho de derivar. A razão é porque assim, elas não são muito úteis, essas equações, não, em termos práticos, de você realmente calcular o campo elétrico, o campo magnético. Para que eu vou calcular, para que eu vou achar o potencial, resolver aquela equação na potencial, você já tem direto uma expressão para campo elétrico e para campo magnético, que é o que eu quero. Por quê? Porque essas expressões aqui são muito mais difíceis, essas integrais que aparecem aqui são muito mais difíceis de fazer do que as integrais que aparecem nas equações para V e para A. Então, em geral, quase sempre,
é mais fácil você resolver essa integral aqui e essa integral aqui, ou seja, achar a expressão mesmo, a expressão para V e para A, para o vetor A, né? Ou seja, resolvo essas duas integrais aqui. E aí eu derivo, né? Aí eu derivo aqui o campo e acho o campo elétrico e o campo magnético. Se eu partir direto para as equações de Efimenko, calcular essas integrais de cá, essas integrais são mais difíceis. Apesar disso, essas equações têm um valor, que é a gente enxergar como que é o campo elétrico, né? Que tem coisas aqui que aparecem em outros termos. Olha só, se eu não tenho variação no tempo, essas derivadas aqui, ρ ponto, né? A derivada de ρ no tempo, a derivada de j no tempo, deixa eu pegar o contador aqui. Ó. Isso não funciona aqui. Ele não funciona aqui dentro do PowerPoint, esqueci disso. Ok, voltamos aqui. Bom, essas derivadas, ρ ponto, j ponto, né, na expressão para o campo elétrico, elas vão para zero. E isso aqui, ρ de R' e T, vai ser um ρ de R' só, estático, não está variando no tempo. Eu recupero a expressão que a gente conhece para o caso estático, né? Que é lei de Coulomb. Né? A mesma coisa para o campo magnético. Se J ponto é zero, eu recupero a lei de Biot-Savart. O campo magnético é M0 sobre 4π integral do J, que é constante no tempo, né? Produto vetorial com R chapéu, integrado na distribuição de carga toda, eu tenho dividido por R ao quadrado aqui. Né? Bom, mas aí, quando eu tenho cargas e correntes mudando a configuração no tempo, aparece, na expressão para o campo elétrico, aparece não só a taxa de variação da distribuição de carga no tempo, mas também a taxa de variação da corrente no tempo, né, que aparece aqui no campo magnético também. E aparecem esses fatores aqui, né, CR, C ao quadrado, R, C é a velocidade das ondas eletromagnéticas no vácuo, né? Aqui a gente está trabalhando no vácuo. C é 1 sobre raiz de μ0 ε0. Se apareceu ali, assim, essas constantes μ0 ε0 aparecem juntas, são incorporadas ali. Ok. Bom, então a gente tem aí expressões potencial, temos expressões para o campo elétrico e magnético. Agora a gente pode passar para resolver problemas interessantes, né? Isso a gente começou onde que a gente estava quando a gente terminou a aula passada, né? A gente usou esses resultados, então, as expressões para V e para A, para encontrar quais seriam os potenciais para uma partícula pontual em movimento. Uma partícula pontual, não? De carga aqui, que tem velocidade V. Né? Com velocidade V. Então, esse é o problema que a gente vai ver agora. Vamos fazer um desenho, não é nada como um desenho para a gente ver o que está acontecendo. Então, ó, eu tenho uma trajetória aqui, tem uma partícula que está fazendo uma trajetória qualquer aqui. Cadê minha partícula? Minha partícula está aqui nesse ponto, num dado instante de tempo. Né? Ela tem carga aqui, e a velocidade dela, nesse instante de tempo aqui, é esse vetorzinho V aqui. Ó. Qual que é a trajetória da partícula? Então, eu escolho um ponto para ser a origem, né? Aqui, a posição da partícula em cada instante de tempo. Eu não consegui acertar a origem. A posição da partícula em cada instante de tempo é dada por um vetor, né? Eu vou chamar de W, que varia no tempo, depende do tempo, W de T. É esse vetor aqui. Posso chegar ele para a posição aqui, mais perto. Tem algumas vantagens em relação a um quadro negro, você pode melhorar assim, se você não desenha muito bem.
Eu acho que não tem esse desenho no livro, não, mas não vou dar. Tá bom, esse desenho está razoável. Bom, o que eu quero é calcular os potenciais, né? O que eu estou querendo aqui é calcular os potenciais V e A num ponto aqui, ó, né? R, marcado pelo vetor posição R. A distância desse ponto onde eu quero o potencial, né, até a posição da partícula é desenhar em cor diferente para não embolar demais, verde. É um vetor, não posso definir um vetor aqui. Se eu definir ele como sendo R menos R', né, o meu R' agora é o W de T ali, né? Então, esse vetor aqui, que é aquele meu R, vetor R, ele é igual à posição onde eu estou calculando o potencial, R, menos o W de T. Ok? Esse ponto R é fixo, é o ponto onde eu estou calculando o potencial, né? V. O que eu estou querendo é achar V na posição R no instante tempo T. Né? E eu quero achar também A na posição R no instante tempo T. Bom, tudo que eu preciso fazer é resolver aquelas integrais. Vou colocar aquelas expressões aqui de novo, mas agora eu vou copiar elas do livro também. Né? Onde que elas estão? Estão aqui, ó, confortavelmente agrupadas aqui. Ó. Tudo que eu preciso fazer é resolver essas duas equações. Uma para V, outra para A. Dá para aumentar um tiquinho só. E o problema é aquilo, né? Essa integral é calculada no tempo TR. Esse tempo TR que é um tempo diferente para cada ponto onde que eu estou. Agora, aqui é uma partícula pontual. Uma partícula pontual, que eu tenho a trajetória, eu tenho a equação para a trajetória dela. Então, eu posso tirar esse R que está aqui embaixo. Vou marcar isso aqui. Ó. Esse R que está aqui embaixo, né, que é isso que está aqui, ó, ele não depende da posição R', ele depende de uma função do tempo. Então, ele pode sair para fora da integral. Então, eu posso escrever essa integral para V, vou fazer só para V aqui. V de R e T vai ser 1 sobre 4πε0, né? 1 sobre, eu vou escrever explicitamente, né? 1 sobre R menos W, que é uma função do tempo só, né? Módulo disso, vezes a integral de ρ de R' TR, não é T, é TR, de tal linha. A tentação é falar que essa integral aqui é igual à carga da partícula, né? Não é uma partícula pontual, eu estou integrando a distribuição de carga, né, sobre todo o espaço, né? Rho de R', TR, de tal linha, você fala, isso aqui vai dar zero, a não ser que eu esteja em cima da carga, eu tenho o quê? Mas não dá isso. Não dá isso por causa desse tempo TR aqui. Que o efeito, assim, tentando dar razão física para isso, o efeito é como se a partícula tivesse alongada ao longo da direção do movimento dela. Quando você integra sobre o espaço todo, você não pode falar, colapsei a carga aqui, está colapsada aqui, porque ela estava num ponto lá atrás antes. Ok? Então, assim, dá para fazer... Oi. Desculpa, eu tô com uma dúvida. Esse R', naquela sua figura que você desenhou antes, o que é ele? Porque eu fiquei com dúvida nisso na hora que eu li no livro.
Nessa figura? Isso, nessa aí. Porque, em geral, a gente definia esse Rzinho mais diferente, né? Que fica no denominador, como sendo a diferença entre o nosso R' e o nosso R. Só que agora não está sendo mais isso, porque tem esse W de T. O E aí meu eu fiquei na R' dúvida o é que o que é. W de T. O meu R', o R' agora é o W de T. Ah, tá. Ah, tá, entendi. Obrigada. Ele é a mesma definição, né? O que é o R'? É o vetor que mapeia onde está o elemento de carga que eu estou olhando, ou elemento de corrente, né? Então, nesse caso aqui, quem é esse vetor? É o W de T, é a posição da partícula em função do tempo, ela está variando no tempo. Eu tirei ele para fora da integral com o argumento de que esse W de T é uma função bem definida no instante de tempo T, só depende do tempo, né? Eu sei qual é o vetor em cada instante de tempo, e a integral é sobre o espaço. Então, eu posso tirar ele de lá. Não sei se ficou Tá, claro. entendi. Eu acho que entendi. Obrigada. Então, por que eu não posso falar que a integral que sobrou, né, na hora que eu tiro, vou voltar aqui atrás de novo, né, na hora que eu tiro o 1 sobre R da integral, sobra só a integral sobre a distribuição de carga R', mas no tempo TR, no tempo retardado, né, integrado sobre o espaço todo. A razão física é de que o volume onde está a distribuição de carga, o volume, o ponto onde o ρ é diferente de zero, o ponto em que ele não está bem definido, ele está espalhado no tempo. Tá? Essa é a razão física. Matematicamente, você pode fazer essa conta, e isso está feito no livro do Heitz-Milford. Não vou fazer aqui também, porque é uma coisa que leva tempo. Né? Sei lá, ia gastar sei lá quanto tempo, uns 10 minutos pelo menos, né? Acho que não vale a pena. Mas isso está feito no livro do Heitz-Milford. No meu livro, no meu Heitz-Milford, conferir que estava lá, que é esse aqui, que é a segunda edição. Não sei se tem uma edição mais nova dele. Mas no meu livro está aqui na página 397. Deixa eu ver quanto... Eu marquei ela aqui, ó. A página 397, que é exatamente onde ele começa com esses potenciais de Lennard-Wishart, né? Ele leva umas 3 páginas para fazer essa conta. Tá? Achar os 2 potenciais. E a letra do Heitz-Milford é bem miudinha. Tá? Aliás, assim, eu cheguei na expressão para os potenciais, né? Eu não falei, né? Não, nós vamos chegar aqui agora. Ok, então o Griffiths não faz essa conta matemática, ele usa um argumento físico, ele fala a razão para isso, a razão pelo qual isso aqui não dá Q, é um fator geométrico, porque a carga está espalhada ao longo da direção de movimento. Aí, como é difícil pensar numa carga pontual espalhada, ele usa um trenzinho, fala, olha, pega um trenzinho aqui que está andando, você vê, quando o trem está andando em direção a você, você vê o trem um pouco maior do que ele realmente é. Na verdade, você não vê, porque a velocidade da luz é muito alta, né? Mas você veria, se você tivesse uma visão ultra rápida, por quê? Porque a luz que sai do trem está andando em direção a você, está um trem bem comprido. A luz, a parte da frente do trem que você vê pela luz que foi refletida pela parte da frente e chegou nos seus olhos. Ela andou uma distância menor, né, do que a luz que sai lá do fundo do trem. Essa luz que sai lá do fundo do trem andou a distância que a luz que saiu da frente andou, mais o comprimento do trem todo. Então, quando você recebe as duas ao mesmo tempo, você vê a frente e atrás do trem juntas, né? Você está vendo um trem um pouco maior, porque a luz que veio lá do fundo saiu quando o trem estava lá atrás. Não sei se dá para entender. Se vocês quiserem se divertir, assim, eu aconselho a leitura lá. Ele usa esse argumento geométrico e chega na resposta correta. A resposta correta, qual que é? Essa integral de ρ de R' TR, de tal linha, para uma carga pontual que está andando com velocidade v, aparece um fator de correção geométrico
ela dá Q dividido por 1 menos R chapéu, que é a direção, que é essa direção aqui da minha figura, é essa direção aqui, né? R chapéu é o vetor unitário dessa direção aqui, ó. R chapéu. Putz, ficou ruim, mas acho que dá para ler, né? R chapéu, produto escalar com a velocidade da partícula dividido por C. Ou seja, se o módulo da velocidade da partícula é pequeno em relação à velocidade da luz, esse termo aqui é desprezível, é muito menor do que 1, né? Isso aqui dá Q. Então, se a velocidade da partícula for baixa, isso aqui dá Q, que é o que a gente espera, né? Que seja razoável. Mas se a velocidade da partícula for alta, não. Essa integral dá um valor um pouco maior do que Q, né? Porque eu vou dividir Q por um número menor do que 1. Lembrando que V é sempre menor do que C, né? É produto escalar com V sobre C. Esse produto escalar vem dessa geometria que você tem que fazer lá no problema. Muito bem, então, voltando lá na conta, né? Eu estou fazendo, que conta que é que nós estamos fazendo? Depois de todo o argumento, estou fazendo essa conta aqui, ó. Estou achando qual que é o potencial, né, V, né, para uma partícula pontual em movimento. Então, fazendo essa conta, eu acho que V, no ponto R, no instante de tempo T, vai ser 1 sobre 4πε0, Q vezes C sobre 1... Não, aqui eu joguei o C lá para cima, né? Então aqui vai ficar R, C, menos R produto escalar com V, né? R chapéu produto escalar com V. Eu multipliquei tudo por C aqui, né? Embaixo e em cima por C, joguei o C lá para cima, por isso que apareceu esse RC. Aliás, esse R aqui agora eu tive que multiplicar por RC, né? Então isso aqui não é mais o R chapéu, isso aqui é o R vetor. Tem um módulo dele, está aqui. Não? Eu multipliquei isso aqui tudo por RC e lá em cima ficou, o C foi lá para cima. Então esse aqui é o potencial dessa partícula. Tá? Para achar o A, para achar o vetor A, só a gente ver, para calcular A, o A depende da densidade corrente, né? Então, a densidade corrente, J, para uma partícula pontual, eu posso escrever ela como sendo, qualquer distribuição de carga ρ é ρ vezes V. Então, eu vou escrever em torno dessa distribuição de carga, né? Então, o meu J, que aparece lá na expressão para o vetor potencial R, é J de R' TR, ele vai ser igual ao ρ de R' TR, né? Vezes a velocidade da partícula V. E o V, isso é importante, né? O V calculado no instante de tempo TR, porque eu quero o J no instante de tempo retardado, TR lá. Então, levo lá na expressão para o A, né? Que vocês devem estar lembrados, é uma integral que envolve J de TR, levo lá e o resultado, vou escrever as duas aqui de uma vez. Então, levo, vou escrever de novo, em A de R e T, que é igual a zero sobre 4π integral daquele J dali. Vamos já substituir aqui, né? A integral de J' de T. Então, já é isso aqui, ó. Quando você resolve o potencial V, a solução para o A fica fácil. Como a gente espera, né? Porque de novo vai aparecer essa integral de ρ de R' aqui. V é uma função só de tempo. Posso tirar ela para fora da integral, porque isso aqui está integrando em d tal linha. Né? Aqui embaixo tem o R, né? Que esse R continua sendo
R menos R', e o R' é o W de t, é a trajetória da partícula. Então, o resultado para A e para V agora, aí como é o resultado, eu posso copiar lá do livro, né? Fazendo as contas todas, é isso aqui, ó. Tem que copiar um por um. O potencial V a gente já viu, é isso aqui, né? E o potencial A, que é muito parecido. Não sei se vocês vão achar parecido, eu acho parecido. Na hora que você faz essa conta, você cai na mesma integral de ρ, né, de R' no tempo tr, né, d tal linha. Então, aparece esse mesmo fator de correção aqui, tá vendo? No A também aparece o fator de correção RC menos R por escalar com V, mas aparece a velocidade lá em cima também, né? É muito parecido com o potencial V, tanto que eu posso escrever ele do jeito que está do lado de cá, ó. V, velocidade da partícula, né? Sobre C ao quadrado, vezes o próprio potencial V. Ok. Esses potenciais aqui, que são os chamados potenciais de Lienard. Wishart. É só um nome para os potenciais de uma carga pontual em movimento. Vamos lembrar das coisas aqui, né? Quando apareceu essa dúvida lá, a borracha. O que são as coisas que aparecem nessa expressão? Esse R diferente aqui, ele é o vetor posição do ponto onde eu estou calculando o potencial, menos R', né? Que é R menos W, que é de T, que é a trajetória da partícula. Né? É o W de TR, né? Eu preciso calcular onde que a partícula estava antes. Eu preciso da posição da partícula, onde que ela estava um instante de tempo atrás. Esse TR é o tempo retardado. T menos R sobre C. Né? A velocidade que aparece nessas expressões aí também é a velocidade calculada no instante de tempo TR, ok? Não? Ou seja, isso aí é a derivada da trajetória da partícula, dw de t dt, calculada no instante de tempo t igual a tr. Não? Eu posso escrever de uma forma sintética, né? É o w ponto, não? Ponto significa da calculada em tr. Bom, tendo os potenciais, basta diferenciar para encontrar o campo elétrico e o campo magnético. Não vou escrever de novo as expressões para o campo elétrico e o campo magnético. Não, o campo elétrico é menos o gradiente de V, menos a derivada do A no tempo, o campo magnético é o rotacional do A. É uma derivação, assim, dá para fazer, tranquilo, assim, mas ela é muito trabalhosa, né? Porque tanto esse R que está aqui, ó, tanto esse R aqui, ó, que aparece lá nas expressões, né, para V e para A, quanto a velocidade também depende do tempo retardado. Né? Todos esses caras aqui, esse R, a velocidade, é tudo calculado no tempo retardado. Tudo depende do próprio R aqui. Então, dá trabalho. Está feito no livro. São 2 páginas de contas, mais um problema. Tá? Então, façam. Após 2 páginas de conta. E tem uma parte lá que ele joga para um problema. Mas o problema, eu anotei aqui, acho que é o 10-19. Acho que é isso mesmo, não? Aí a gente chega no resultado. Aqui eu copio. Vou copiar. Vou copiar porque essa é uma expressão
importante. É um caso muito particular, mas é o caso legal, né? Lá em cima. Esse aqui é o campo elétrico, né? Menos o gradiente da expressão por V que está lá em cima, né? Menos a derivada desse A no tempo. Eu acho que é a derivada do A no tempo que ele joga para o problema 1019, se eu me lembro bem disso. Tá? Eu tenho que falar aqui que são umas coisas nessa expressão aqui. O que são essas coisas? A primeira coisa que aparece ali, que não definiu ainda, é o U, né? Esse U que aparece ali é um vetor, tá? Deixa em vermelho mesmo. Esse U que aparece naquela expressão ali, aquilo é um vetor, ele é, por definição, c, velocidade da luz, na direção r, chapéu, esse r diferente, tá? Menos a velocidade da partícula. Ok? A aceleração é a velocidade. O A é a aceleração, é a derivada da velocidade do tempo. Né? O A, que aparece aqui na expressão, ó, vou marcar essa expressão aqui. O A que aparece nessa expressão aqui é simplesmente a aceleração da partícula, né? V ponto, que é igual a dV/dt. Ok. Bom, vamos lembrar então, né? Isso aqui é o campo elétrico. Campo elétrico. O que é isso aqui? Campo elétrico de carga pontual Q, que tem velocidade V, e aceleração A. Esse é o campo elétrico mais geral que a gente tem. Isso é uma generalização da lei de Coulomb, né? Que é o campo elétrico por uma partícula parada. A aceleração A. Por isso que é importante. Ok, vou escrever a expressão para o campo magnético aqui também. O campo magnético eu faço do mesmo jeito, né? Eu tiro o rotacional do potencial vetor A que está aqui, dá um certo trabalho também, mas não é tão... Depois que você fez o do campo elétrico, esse aqui é até fácil. Ctrl C e Ctrl V, cabe o campo magnético aqui. Oi. Se você colocar a velocidade e a aceleração como zero, ele recupera a lei lá original? Vamos ver isso agora. Tem que ser, né? Tem que ser. Se não for, tem alguma coisa errada, porque as coisas têm que ser consistentes. Então, sim, você tem razão. Vamos fazer isso aqui agora. A gente vai colocar a velocidade de aceleração zero e vamos ver o que acontece. Tá bom. Tá? Mas antes de fazer isso, só fazer alguns comentários. É o que a gente vai fazer agora mesmo. Eu quero só fazer uns comentários aqui sobre esses termos. Tá? Esse primeiro termo que aparece aqui na expressão para o campo elétrico, né? Vocês veem que o campo magnético, né, que eu escrevi aqui agora, uma vez calculado o campo elétrico, né, você tem um campo magnético R chapéu, produto vetorial com E, e assim, não é surpresa que aparece um fator aqui, 1 sobre C. Né? Já tinha aparecido isso em ondas eletromagnéticas. Né? Umas observações sobre o campo magnético primeiro, olha só. O campo magnético ele é perpendicular ao campo elétrico. Legal? Parece uma onda eletromagnética. E ele é também perpendicular, né? Ele é perpendicular ao campo elétrico, ele é resultado de um produto vetorial com campo elétrico. E é perpendicular também à distância até a partícula. Perpendicular à direção do ponto onde eu estou medindo o campo magnético até a posição da partícula. Partícula no instante de tempo anterior, né?
Muito bem, mas então, antes de verificar se essa expressão é consistente com a lei de Coulomb, só fazer uns comentários sobre esses termos aqui. Esse termo aqui é chamado termo da velocidade, por razões óbvias, né? Ele envolve a velocidade da partícula. Termo da velocidade. Não? Ou tem gente que chama o campo da velocidade, né? Termo da velocidade, campo da velocidade, ou o campo de Coulomb generalizado. A expressão do campo elétrico tem dois termos, né? Tem uma coisa aqui que multiplica todo mundo, aí tem esse primeiro termo, que envolve a velocidade da partícula, V, ela aparece de novo dentro desse U que a gente definiu aqui, né? CR menos V, né? E o segundo termo, quem adivinha como é que ele chama? É o termo da aceleração, ou campo de radiação. Porque como a gente vai ver nas próximas aulas, é esse termo aqui que gera radiação eletromagnética. Ok? Bom, vamos analisar essa expressão. Vou copiar ela para a próxima página. Tá, que tem algumas observações para fazer aqui. A primeira coisa que a gente deve fazer é testar se está consistente mesmo, né? É ver exatamente isso. Se aumentá-la um pouquinho, botá-la lá em cima. Eu quero fazer, então, velocidade e aceleração igual a zero. Tá? Vamos lembrar de quem que é o U, né? Vamos escrever em preto que é bom. O U, por definição, é C na direção R chapéu menos V. Tá? Precisamos disso aqui para ver se a velocidade for zero. Né? Se V é igual a zero, né? O U vai ser simplesmente C vezes R chapéu. O que mais que vai acontecer? Vou colocar o A igual a zero também. Vamos colocar, então, V igual a zero e A igual a zero nessa expressão. O segundo termo, o termo de radiação, o campo de radiação, sumiu. A igual a zero. Ele vai embora, né? Esse termo de cá, como é que vai ficar? Vamos escrever o E primeiro lá. O E, não? Na posição R no instante tempo T. Ele, não vou colocar igual não, ele vai para, né, que quando a velocidade vai para zero, a aceleração vai para zero, ele vai para Q sobre 4πε0, são constantes, continua do mesmo jeito, aqui em cima tem esse R, aqui tem R escalar U, vai ficar R vetor, escalar U, só que o U agora é C vezes R chapéu, C, R chapéu. Então, é o vetor R, produto escalar com o unitário da direção dele mesmo, né? Vezes C. Vai dar C, isso aqui elevado ao cubo. E aquele termo lá, entre colchetes, o V igual a zero, vai sobrar o C ao quadrado, que multiplica o U, que agora é C vezes R chapéu. Então, vezes C vezes R chapéu. Já dá para ver o que é isso aqui? Ó, aqui embaixo vai ficar só R vetor produto escalar com R chapéu. Dá o módulo do R, né? Elevado ao cubo. Módulo R elevado ao cubo, com esse R aqui em cima, vai sobrar um R ao quadrado lá embaixo. Né? Então, isso aqui vai dar Q sobre 4πε0. Esse R aqui em cima, com esse R para o escalar C, R chapéu elevado ao cubo aqui, vai sobrar um R ao quadrado aqui embaixo. Tem um C ao cubo aqui, ó, mas esse C ao cubo, ele corta, C aqui que está ao cubo, né? Corta com esse C ao quadrado vezes C aqui, que é um C ao cubo. Então, lá em cima, sobrou só R chapéu. Tadã! Lei de Coulomb, certo? Se a velocidade vai para zero, a aceleração vai para zero, eu tenho o campo elétrico que a gente conhecia, né? Desde a gente nem lembra mais quando, né? Desde muito tempo atrás. Essa aqui é a generalização daquela expressão. Se a velocidade da partícula é diferente de zero, né? Eu vou ter esse termo aqui. Se a velocidade, se ela tem aceleração também, aparece esse segundo termo. Esse segundo termo, você fala, esse termo aí não deve ser muito importante, não. Pelo contrário, esse termo da aceleração
vamos olhar a cara dele, aqui, ele vai, o campo de aceleração, vou botar preto aqui, o campo de aceleração, campo de aceleração. Eu quero ver como que ele depende da distância. Ele é proporcional a quê? Ele é proporcional a R, eu estou olhando para esse termo aqui, ó, não? Esse termo aqui. Ele é proporcional ao módulo de R, vou colocar só os módulos. O módulo de R, o módulo de U, né? E o U tem C. Como é que eu escrevo isso, hein? C e V, né? Ok, vou ter que colocar na forma de vetor, né? Proporcional ao módulo de R. Ok, acho que eu já sei como vou fazer isso aqui. Eu vou fazer assim, ó. Vai dar um R. Vamos fazer isso que está dentro do parênteses primeiro. Isso aqui dá CR chapéu menos V, produto vetorial com aceleração. Então, vai dar uma coisa que tem o módulo de C com o módulo de... Tem que dividir nos dois, né? O módulo de C com o módulo de A, tá? Vezes o seno de um ângulo, sei lá, alfa, que é o ângulo entre C e A, né? E aí tem esse... Estou olhando só o módulo, tá? Mais ou menos, menos V vezes A, módulo de V, módulo de A, com o seno do ângulo entre A e U, não? Entre A e V, então um seno de um ângulo beta aqui. E aí do lado de fora vai dar aqui R com produto vetorial conseguido. Então, o módulo é R vezes o módulo dessa coisa, que é mais ou menos isso que está aqui, vezes o seno do ângulo entre o vetor R e esse vetor resultante de U com A, que eu vou chamar de θ. O nome usual para ângulo tinha que aparecer, né? Mas isso tudo aqui multiplica esse termo aqui fora, ó, que tem módulo de R sobre... Essa coisa aqui embaixo, R produto escalar com U, né? R produto escalar com essa coisa aqui. R com R chapéu dá o módulo R mesmo, R com V vai dar o módulo do vetor R. Então, essa coisa aqui embaixo tem um módulo de R, só que ela aparece ao cubo. Eu estou querendo saber como que isso aqui varia com a distância, tá? Por isso eu não estou sendo muito rigoroso, não. Então, olha isso aqui. Isso é proporcional só. Uma coisa mais ou menos desse tipo. Ela é proporcional, ó, eu tenho R aqui, R ao quadrado, cortou com esse R ao quadrado aqui. Um campo de aceleração, esse termo que está marcado em amarelo na expressão lá em cima, ele cai com a distância, ele é proporcional a 1 sobre R. Ele cai com a distância à partícula com 1 sobre R. R é a distância até a partícula. O primeiro termo, ele cai com R ao quadrado, né? Como a gente acabou de ver, de certa forma, quando a gente fez a velocidade tender para zero, né? Se eu tiver velocidade, não vai mudar em nada isso aqui, né? Aparecer velocidade aqui diferente de zero, aqui no U tem a velocidade também, mas é a velocidade. Velocidade não muda com a distância que eu estou a partícula, é a velocidade da partícula lá, né? Então, o primeiro termo, o campo de Coulomb generalizado, que é o que a gente espera mesmo, né? O campo de Coulomb cai com R ao quadrado. E o campo de Coulomb generalizado, que é o primeiro termo ali, vou marcar ele em verde. Apaga esse aqui. É essa canetinha que eu quero, né? Esse termo aqui. Esse aqui é o campo verde lá, né? E o campo de aceleração é aquele que está em amarelo lá em cima. O campo de Coulomb generalizado, ele cai com a distância com 1 sobre R ao quadrado. Isso aqui é uma coisa que, assim, a princípio, eu não acho que é esperado, não, né? Se você tiver uma distância muito grande da partícula, o que você vai ver é o termo de aceleração.
tá? É o campo de radiação. É interessante, né? E a gente vai voltar nisso no próximo capítulo, que a gente vai estudar radiação. Você vai ver, esse termo aqui é o termo, né, esse termo que contém aceleração é o termo responsável pela radiação. É ele que você vê quando você está em distâncias muito grandes da partícula. Muito bem. Então, analisamos aí os potenciais de Lennard-Wishart. O que a gente faz? O que a gente pode fazer agora? A gente já tem o campo elétrico, tem o campo magnético. Para que a gente quer o campo elétrico e o campo magnético? A gente quer calcular a força sobre uma carga qualquer, né? Então, vamos fazer exatamente isso. O que eu quero fazer agora é calcular... Vou mudar de página aqui. O que eu quero fazer agora é calcular a força sobre uma carga, vou colocar aqui maiúsculo, tá? Que tem velocidade V maiúsculo. Na presença, perto ou longe, tanto faz, mas a única outra coisa que tem no universo é uma carga Q minúsculo com velocidade V minúsculo e aceleração A minúsculo. Isso é o que a gente quer no eletromagnetismo, né? A gente passa tanto tempo calculando o campo elétrico e o campo magnético, mas para que a gente quer o campo elétrico e o campo magnético? Porque a gente quer calcular a força sobre uma carga qualquer. E essa aqui é uma carga qualquer, tem valor Q e ela tem uma velocidade V. Essa força eu sei escrever ela. Ela é o valor da carga vezes o campo elétrico no ponto em que a carga está, mais o valor da carga vezes a velocidade dela naquele ponto, produto vetorial com o campo magnético naquele ponto. É a força de Lorentz. E eu tenho as expressões agora para o campo elétrico e para o campo magnético. A expressão para o campo elétrico está aqui, com todos esses termos aqui. Generalização da lei de Coulomb, se vocês quiserem, e a expressão para o campo magnético está aqui embaixo. 1 sobre C é chapéu produto vetorial com R de T. Então, para calcular a força sobre essa carga, basta levar na lei de Lorentz. Vou copiar tudo aqui, que é uma expressão enorme. Bom, já que eu estou aqui copiando, vou copiar o campo elétrico e o campo magnético de novo, para ficar completa essa página aqui, autocontida. Está aqui. Eu quero calcular a força sobre essa carga Q maiúsculo, que tem velocidade V maiúsculo. Ela depende do campo elétrico e do campo magnético no ponto em que essa carga está. Eu tenho expressões para esses campos, Então, basta levar na lei de Lorentz e vou chegar nessa expressão aqui. É só substituir. Vou copiar do jeito que está no livro, assim, duas... Por completeza, tá? Que é isso que a gente queria, né? É isso que a gente quer sempre, ser capaz de calcular a força sobre a carga. É uma expressão grande, pode falar, não, tudo bem, eu sei calcular isso. Só que tem aquela coisa chata aqui, né? A gente tem que lembrar, tá? Que essas grandezas que aparecem aí, o R, o U, que a gente definiu ali, que é CR chapéu menos V. O próprio V, velocidade da minha partícula Q minúsculo. Aceleração, que é a aceleração da partícula que está produzindo esses campos. Todos eles são calculados não no instante tempo T, mas no instante tempo TR, T retardado, que é T menos R sobre C. Ok? Então tem essa coisa a não esquecer. Muito bem. Então, acho que agora dá tempo de fazer um exemplo interessante aqui, para a gente poder enxergar isso aqui. Oi. Só, tipo assim, esse vetor U,
ele tem algum significado físico ou ele é só, tipo assim, um artifício? Ah, vou substituir isso por U para ficar menos feia essa conta. Não vejo um significado físico para ele, não, Beatriz. Assim, alguma coisa. Ah, isso é a velocidade. Ele tem uma cara simpática, né? Ele é C, né? Que é a velocidade da luz. Como se fosse uma velocidade na direção que vai da posição onde você está medindo o campo e a partícula, né? E onde que a partícula está. Onde estava, né, instantes de tempo atrás, menos a velocidade da partícula. Então, assim, sei lá, uma espécie de diferença entre a velocidade da luz e a velocidade da partícula. Mas eu não consigo atribuir um significado físico para ele, não. Ah, isso é a velocidade disso aqui. Ele tem um... É tentador, né? Assim, é uma espécie de diferença entre a velocidade da luz e a velocidade da sua partícula, a velocidade da luz na direção, mas só que as direções ali são diferentes, né? A chapéu está vindo da sua partícula no instante TR até você aqui medindo o campo elétrico e magnético, né? E ver a velocidade que a partícula estava andando lá, que é uma outra direção diferente. Então é difícil atribuir um significado nisso. Ok, então, obrigada. Muito bem. Então, qual que é o exemplo que eu gostaria de fazer aqui? É calcular o campo elétrico... Professor, Oi, no segundo termo, devido à força magnética, a gente tem V sobre C, VQR. Se eu for pegar o segundo termo, também vou ter outro VQR, então o segundo termo é nulo. Esse quarto termo, o terceiro termo, ele é nulo porque eu tenho RVQR, se for pensar. No que dá o produto vetorial 5 vezes. Peraí, será que tá... você está falando desse aqui, né? Isso aqui? Isso. Uhum. Eu tiro o R com VQR, dá 0. Ou não? Peraí, eu não sei. Esse RVEC... Será que está errado aqui a expressão? É porque o produto vetorial não é associativo. Você vai fazer R VEC esse trem, vai dar uma coisa perpendicular a R. Então você pode multiplicar por R de novo. Isso. Você tem que fazer esse produto vetorial aqui primeiro. Você tem que fazer o produto vetorial com A primeiro. Aí você tem que fazer R com esse de cara de cá. Não, mas isso vai dar um vetor que é perpendicular ao R. Não? Entendi. É a falta de associatividade, então, né? Oi? Então, no caso, é a falta de associatividade do produto vetorial. O produto vetorial não tem associatividade, isso. Não, beleza, tá certo, então. Valeu. Beleza. Ok. Onde que a gente estava? Sim. Eu quero calcular o campo elétrico e o campo magnético para uma partícula que tem velocidade, mas tem aceleração nula, tá? Ou seja, eu vou matar a aceleração. Mas eu acho que eu vou deixar para fazer isso na próxima aula. Eu vou precisar de uns 20 minutos para fazer isso. Então, a gente pode tentar... E isso aí eu preferia fazer com calma. Será que correndo? Não, tá bom, vou deixar para fazer na próxima aula, tá? É um exemplo que está no livro, tá? Mas ele é um exemplo interessante porque a gente vê a cara do campo magnético. Então, se eu fizer, eu vou colocar o resultado, mas depois eu mostro como é que funciona. Só para entusiasmar vocês para aparecerem na próxima aula, né? Um exemplo é fazer o seguinte, né? V é diferente de 0, mas A é igual a 0. Né? E aí eu calculo o campo elétrico, na posição R, em função do tempo, né? E calculo o campo magnético também para essa partícula. É só levar naquela expressão, né? Eu levo nas expressões que estavam ali na página anterior para
essas expressões que estão aqui, vamos marcar elas em verde para campo elétrico e campo magnético, né? Faço a velocidade, a aceleração C0, né? Mas aí tem que fazer uns artifícios matemáticos aqui para a expressão ficar com uma cara que dá para a gente ver o que é. Eu só vou mostrar, não vou fazer isso não, vou fazer isso na próxima aula, só vou mostrar a cara que fica o campo elétrico, que eu, pelo menos, acho muito legal. Se a gente desenhar as linhas de campo, eu vejo uma coisa assim, ó. É uma partícula com velocidade v constante, tá? Para dar isso aqui. Velocidade precisa ser constante? Precisa ser constante. Deixa eu colocar isso aqui. V igual a constante. A partícula está andando numa linha reta, como ela está aqui. O campo elétrico ele fica comprimido, né, na direção do movimento. Assim, ele é mais forte na direção perpendicular à partícula, né, e vai caindo para frente e para trás da partícula. É um campo menor. É como se fosse o campo de Coulomb. Uma coisa muito estranha é que esse desenho aqui está desenhado da forma correta. Isso aqui é um campo elétrico, tá? Isso aqui, essas linhas de campo aqui representam um campo elétrico num ponto R qualquer, mas o campo vem da posição atual da partícula, apesar de você calcula ele considerando que ele foi produzido num instante de tempo atrás. Mas o campo que você vê, ele aponta na direção, se for uma partícula negativa, ele vai estar, então as linhas de campo estão indo na direção exata de onde a partícula está agora, e não onde ela estava antes, quando o campo foi produzido. Esse é o resultado que sai. O campo magnético também tem uma cara interessante. Deixa eu copiar daqui. O campo magnético. As linhas de campo, o campo magnético, são assim, ó, são figuras do livro que eu estou copiando aqui, né? O campo magnético é circular em torno da direção do movimento da partícula. Ele é mais intenso, né, aqui onde que a partícula está, nesse plano perpendicular à direção atual da partícula, apesar dele ter sido produzido num momento anterior, né? E ele continua circular com o eixo, o movimento, a direção de movimento da partícula, né? Mas vai caindo para frente e para trás da partícula. Isso é só para entusiasmar vocês. Então, no começo da aula que vem, a gente faz isso. Assim, não vai gastar mais que meia hora para fazer isso, não. É interessante chegar nessas relações. E aí, o resto da aula que vem, a gente resolve as dúvidas que tiverem nos problemas. Eu falo com vocês, faço um sorteio. Não? Vocês querem fazer um sorteio público aqui? Chamar uma criança para vir sortear o número para cada um? Não. Vocês confiam em mim, né? Eu sorteio aqui, eu faço um sorteio justo. Eu não gostei muito da forma que eu fiz o sorteio da outra vez, não, porque o programa que eu usei é meio viciado. Eu notei uma certa tendência a... Era o mesmo problema na mesma região da lista de chamadas. Assim, pessoas com nomes começados com B tendiam a pegar o mesmo problema. Ok, nenhum problema nisso, né? Podia dividir, uma forma de dividir assim, quem tem um nome começado de A a B faz tal problema, faz o problema 1, de C a D faz o problema 2, isso é uma forma, né? Mas acho que é mais legal ser um sorteio. Você pode fazer várias vezes o sorteio. Várias vezes? Para evitar tendenciosidade no programa. Mas como fazer várias vezes? Várias vezes e sorteia uns que está repetindo. Aí depois você sorteia de novo. Sei. E aí escolho a última vez, né? Tá. Acho que eu vou pegar um gerador de números aleatórios e mapear os números aleatórios um bom gerador de números aleatórios deve funcionar. E mapeio esses números na lista de chamada. Tá?
Eu tenho que ver quais são os problemas que são mais interessantes também para fazer, porque tem uns que são meio matemática pura, né? Que é legal, mas... Ok, em princípio estão todos dentro, ok? Do sorteio. Ok, gente? Tudo bem por hoje? Alguma dúvida mais? Alguma pergunta? Não, tudo ok. Por mim tá ok. Na próxima aula, você vai fazer os exemplos desse capítulo? Porque, tipo, eu li, mas eu achei meio confuso as contas que ele faz. Acho que, tipo, se você pudesse fazer alguns. Exemplos que estão nesse capítulo ou no capítulo? Nesse capítulo. Sim, esse que Tipo, eu... o 4 Ah. e o 3 eu achei meio esquisito também, que ele faz umas mudanças. Ótimo, ótimo, Beatriz. Então já temos assim, material para fazer. A gente faz os exemplos, então. Tá Se bom. vocês não tiverem dúvidas maiores nos problemas, a gente faz os exemplos. Esse que eu ia fazer aqui, né, que dá como resultado essas figuras que eu mostrei, é um dos exemplos lá do livro. Acho que é o último exemplo lá. É o Mas 4 você teve dúvidas no 3 e no 4, né? Não é questão de dúvida, é só que, tipo assim, são umas contas meio estranhas. Eu acho que se você fizesse, eu me sentir mais segura. Tá bom, tá bom. Vamos tentar ver os pontos estranhos das contas. Mais alguma dúvida, algum pedido? Bom, ok então, gente. Um bom resto de semana para vocês. Bom fim de semana, até terça. É terça. Até. Até mais. Tá, professor, obrigado. Bom fim de Até semana. mais, Falou, Paulo. professor. Até terça. Até mais. Tchau, gente.